Muito bem, nós estamos no nosso Oriente hoje falando sobre a gula, que parecia ser um assunto tão fugaz, né? E, no entanto, está se revelando aqui algo intimamente ligado à compulsão ou talvez algo que está indiretamente, mas está ligado à depressão, né? Pelo mau uso da minha liberdade, da minha vontade, não é? Eu não sei me conter. Não é? A continência. Dá para aplicar a continência também na gula, padre? Sim, Né? sim. No espírito de sacrifício e controle entra também a continência. Ô, padre, desculpa, Sim. pode terminar. Não, cai muito bem, inclusive. Meus amigos, sem um espírito de sacrifício, de renúncia, não se conquista nada na vida, nem as virtudes. Por isso, quanto mais a gente pratica através até da continência, né, adquire um autocontrole muito profundo, muito forte, que através do qual vence e supera também esse tipo de tendência também da mesma gula. É verdade. Então, agora, quando a gente fala da continência, quando a gente fala do uso sem medida da nossa vontade, da nossa liberdade, então se aplica muito bem os exercícios Sim. espirituais. Sim. Né? Se aplica adequadamente o que ninguém quer, que é o sacrifício. Porque o cristão é o bicho mais louco do mundo, que procura sacrifício enquanto o mundo inteiro quer se dessacrificar, quer ficar livre de qualquer sacrifício, quer só ter prazer, só comodidade. O cristão quer fazer um jejum, quer fazer uma penitência, quer fazer... Então, vai nos ajudando a nunca nos desligar da vontade bem usada. Exato. E o cristão verdadeiro vai sentir, nesta altura, a necessidade de multiplicar as várias renúncias para fortalecer a sua vida espiritual. Meus amigos, olhamos bem qual é o objetivo da nossa vida cristã, seja como pessoas leigas, mas o discurso vale também para mim como sacerdote. Quanto mais nós queremos subir na escada da perfeição, será sempre necessária uma renúncia, ou uma sequência de tantas renúncias, porque a renúncia fortalece cada vez mais a nossa vida espiritual e nos ajuda a compreender melhor os nossos irmãos, a praticar uma caridade muito mais ampla e a ter aquela disponibilidade de servir com alegria o nosso próximo. Então, mas é interessante porque o que acontece? O doutor estava falando aqui sobre a vida militar, que ele começou e depois ele achou pesado a questão da obediência e se ausentou. Mas, de qualquer forma, doutor, a gente com os anos, com o passar dos anos, a gente passou a estar adequado, ou seja, um consultório, ou seja, um horário de trabalho, ou seja, uma rotina de um trajeto que eu faço para ir e voltar. E a gente, ao longo da vida, a gente foi e é obrigado a fazer renúncias. Sim. A fazer sacrifícios. Isso vai disciplinando, a prudência. A gente vai se disciplinando. E a uma certa altura da maturidade, a gente está, pelo menos, em alguns aspectos, disciplinado. Né? O cristão, ele antecipa, porque por causa da necessidade cristã, ele começa a se sacrificar antes, mesmo sem saber no que vai dar, ou mesmo sem saber por quê ou para quê, mas simplesmente pelo princípio cristão, o bom cristão, ele vai precisar fazer renúncias e fazer exercícios. O fato de você deixar uma balada hoje para ir para uma casa de retiro é uma renúncia. Claro. O fato de você deixar um final de semana gostoso, só de curtição, para você vir na Rede Século XXI participar de um programa de pregação no domingo, coração, é uma renúncia. Eu fico pensando do ponto de vista médico, que eu aprendi a pensar nesse modelo médico e caminho sempre por ele, por limitação, por incompetência de pensar das outras maneiras. Mas veja bem, teve uma época que eu tinha uma fazenda
E eu ficava lá refletindo muito na medicina. E um dia eu estava em cima do cavalo, controlando o gado, e falei, olha aqui, dá para fazer uma analogia perfeita entre a parte... Porque quando a gente está falando de renúncia a isso, renúncia a aquilo, nós não podemos negar as necessidades biológicas da fisiologia humana enquanto animal. Falei, como é que eu vou compatibilizar isso na psiquiatria? Então eu imaginei o cavalo e o cavaleiro em cima. O cavalo é a nossa parte biológica. Muitos de nós montamos cavalo chucro, cavalo preguiçoso, cavalo indisciplinado, cavalo voraz. E a parte mental nossa é o cavaleiro. E se o cavaleiro for habilidoso, ele conduz o cavalo dele, mesmo que o cavalo seja meio chucro. Essa é a vontade que está no cavaleiro, capaz de dominar o cavalo que está embaixo dele. O padre gostou da analogia. Não, é exato. É uma analogia gostosa que eu explico para o paciente. Quando eu estou dando o remédio, eu jamais dou remédio para o cavaleiro. Eu medico o cavalo, para ele dar condições para o cavaleiro ter facilidade de conduzir para lá e para cá. Com o cavaleiro, eu converso. Com o cavalo, eu dou remédio. Então, fica um jogo interessante. Quando você fala, a gente tem que abrir, como se está, concessões, né, que estava falando agora. Muitas vezes o cavalo, quando você está na fazenda, você sabe perfeitamente disso. Eu estou trabalhando, conduzindo o gado, e estou passando do lado de um riacho. Às vezes ele quer beber, às vezes pode beber, eu deixo ele beber e deixo ele comer. Mas às vezes não, às vezes a urgência não me permite, depois eu volto e dou a bebida. Essa é a parcimônia. Eu não vou comer tudo que tem na minha frente, desmedidamente, em qualquer horário. Eu não vou nas baladas todas que me aparecem na frente. Eu tenho que segurar a rédea. E eu tenho muito medo daquelas pessoas que caminham de rédea solta. Isso eu tenho muito medo. Não tem disciplina. E é bom também acrescentar, falando exatamente da disciplina, que na formação de pessoas que optam para um tipo de vida um pouco diferente, de consagração a Deus, o espírito de mortificação e de renúncia também dentro do tema da gula faz parte integrante da mesma formação. Isto é, nós somos pessoas capazes de enfrentar, digamos assim, determinados sacrifícios graças ao exercício que temos de uma renúncia de tantas coisas. A renúncia que não significa somente um bolo, um doce ou uma comida, mas às vezes a um prazer pessoal, a um filme, a um jogo de futebol, por exemplo, né? Colocando em lugar dessas atividades outras para... Ô padre, isso vai se tornando para a gente um enriquecimento. Sim. Porque depois que você renunciou a uma, renunciou a outra, e renunciou a mais uma, daqui a pouco, quando você tem que abrir mão de uma outra coisa, você já sabe que vale a pena. Sim. Você já experimentou uma renúncia. Você já está um pouco mais educado nessa área. Então você não tem tanta resistência em fazer aquele sacrifício, porque você já viu o quanto te enriqueceu outros sacrifícios. Não é? É isso que eu quero dizer, que é bonito a gente ver. A gente pode colocar em lados, lado a lado, né, as atitudes. Uma de quem corre de rédea frouxa e outra de quem começa a se sacrificar. E a gente começa a se sacrificar, e eu gosto de desdramatizar, porque senão a gente fica... As pessoas que têm um pouco de resistência ficam mais resistentes ainda com a fé. Né? A gente pode colocar que o sacrifício não é só vida religiosa. Se você for eu fiquei muito feliz, ontem eu encontrei uma amiga, fazia uns 6 anos que eu não a via. O filho dela está com 20 anos, hoje é campeão mundial de jiu-jitsu, na faixa etária dele de até 60 quilos, 65 quilos. Que espetáculo! O marido já é falecido, ela é viúva, uma batalhadora, o filho hoje é campeão mundial. Esse menino tem que viver um sacrifício. Se você for estudar medicina, você vai ter que estudar muito, vai ter que viver o sacrifício. Eu conheço, outro dia estava na casa de um senhor que o filho estuda em outro estado para estudar medicina, que lá é melhor. Lá no Nordeste ele teve que ir para Teresina, foi para um outro centro maior,
vive longe da família, sacrifício, com o dinheiro contado, batalhando o início dessa jornada que o senhor conhece bem, né? Quantos anos um padre, né? 10, 11 anos de formação para ser um padre básico. Sim. Não é o caso do padre Guido, que ele já está em outro nível, né? Mas para dizer assim, o sacrifício, ele faz parte. Faz parte. Ele é parte. A gente não se submete das 8 às 6, das 8 às 6, das 8 às 6, por causa de um salário. Não é sacrificada essa vida, não é sacrificante a vida de um trabalhador. Então, eu penso que a gente muitas vezes coloca água fria na fervura, né? A gente desmerece, por exemplo, a fé, o sacrifício, achando que tudo isso é velho, é antigo, e a gente quer correr de rédea frouxa, mas na verdade a vida ela vai ser sempre permeada pelos nossos sacrifícios, sabe? Pelas escolhas, pelas consequências. Pelas escolhas. Né? E aí está a grande beleza, né? Porque, doutor, para ser médico tem que estudar um bocado. Tem que abrir mão de muitas coisas. Não é verdade? Tem que abrir mão de muitas e coisas. Quando você entra naquela proposta, aí entra o evangelho, né? Nosso Senhor fala, se você vai entrar numa guerra, faz as contas. Se o teu exército tem condição de combater aquele outro que vem com tantos 1000 soldados. Se você vai construir, faz as contas. Para você não correr o risco de ficar no meio da obra e passar vergonha. Né? É a mesma coisa. Você vai estudar, faz as contas. Estou disposto mesmo? É isso que eu quero mesmo? Porque é uma jornada, né? O senhor está falando de vários sacrifícios, muita coisa. Então, a gente precisa entender que naquele pequeno reflexo engraçado... Agora, a gente tem consciência, existe crítica. Pelo menos no que diz respeito a essa história da gula que nós estávamos falando, tem a crítica, porque a maioria das pessoas que perde um pouco o controle da vontade e se excede um pouco na questão da gula, antes de terminar de comer aquele prato, ele já está arrependido de ter comido. Sim. Então isso é a consciência. Só está faltando um pouco de sincronismo. Ele tem que ter um pouco de consciência antes de começar a comer o prato. É treinamento mesmo. É treinamento. Você tem que ir abrindo mão por treinamento. É que você chega no meio e fala, nossa, eu coloquei demais. Mas já colocou, né? Não tem problema, serve para amanhã. Agora, quando eu estou com uma menos pressa, com mais paciência, eu acompanho um pouco a minha sogra, assim, porque é o verdadeiro exercício de paciência andar no compasso dela, mas porque o meu sogro teve problema de estômago, então ela se disciplinou junto com o marido. Então ela faz aquilo que os médicos recomendam, ela coloca, ela olha primeiro o que tem, senta, decide o que ela vai comer e aí ela coloca a quantidade, ela compõe o prato daquele jeitinho que você falou, bota um pouquinho disso, um pouquinho daqui, aí ela olha, vê se está adequado, aí que ela vai começar a comer. Eu já acabei meu prato, já acabei o meu. Então a gente vê como a gente não tem disciplina, não sincronizou, né? É um treinamento, assim como os limites, né, diante das nossas renúncias, diante dos nossos sacrifícios. É um treinamento. Atender os desejos é uma questão de disciplina. Até aí me perdoem, né, eu entrar com esse assunto, mas se fala tanto da castidade, que o padre tinha que casar, que é um absurdo. Não, também é disciplina. É uma renúncia constante. É uma renúncia. Exato, que se renova porque se acredita num ideal de vida que não é comum. Nós chamamos de vida especial. Porque quando existe esse ideal e se acredita no ideal, qualquer tipo de renúncia ajuda para alcançar o objetivo. Mas, padre, olha só, se a gente vê um estudante de medicina, eu tenho 2 amigos que são estudantes de medicina, eu fico achando que se fosse eu estudar tanto daquele jeito, eu ia enlouquecer. E não enlouquece. Não. A mesma coisa. É Quem vive uma vida sexual ativa, olha para um padre e fala assim, nossa, se eu fosse ficar sem o sexo, eu ia enlouquecer. E não é verdade. Mas é uma questão do objetivo também. Né? O objetivo é o estímulo, o objetivo é a motivação. É o prazer que você tem exatamente proporcional ao objetivo que você se dispõe a fazer. Pode não ser um prazer sexual. O objetivo é a motivação. motivação. É a maior motivação, né? Sempre. Então, veja bem,
eu tenho uma abstinência sexual. Até onde vale a pena isso e até onde isso me dá prazer? Se eu estiver atendendo o meu objetivo maior, eu sinto prazer, que compensa plenamente a falta daquele outro. Não é? Exato. Quando as pessoas, por exemplo, criticam o celibato do padre e dizem: olha, eu acharia melhor que os padres tivessem família, etc. Se respeita o parecer, a opinião de todos. Eu, pessoalmente, diria que não saberia conciliar as duas coisas, certo? Porque a vida de doação total para Deus me satisfaz plenamente. Então, se eu tivesse que ter outra profissão como pai de família ao mesmo tempo, não sei, ou não seria um bom padre ou não seria um bom pai. Ô, padre, e eu vou fazer de novo uma comparação. Sim. A gente falando de sacrifício, de renúncia, para a gente falar dessa disciplina, não é? Hoje a medicina está tendo dificuldade com pediatria. Por quê? Porque o pediatra exerce um verdadeiro sacerdócio, ele tem que estar à disposição da mãe. Ah, sim. As mães ligam para ele no meio da noite para dizer que o filho está com dor de barriga. Minha filha, só dá um Luftal e vira ela tudo de lado e acabou. Mas a mãe fica ali doida, porque é mãe de primeiro filho. Você sabe que então, o pediatra que tem faz um sacrifício. Convocação, ele absorve bem esse desconforto. Não é? Veja, vou dar um exemplo pessoal, meu. Eu não conheço muitos médicos, mas eu faço, que anota atrás da receita o celular, o meu celular. E muitos clientes falam: mas daí o senhor não vai ter sossego. Sim, mas o prazer que eu tenho em estar podendo resolver o problema antes, para não deixar ele com angústia, me satisfaz. Você imagina ser um paciente que tem síndrome do pânico, o conforto que ele tem de saber que eu estou do outro lado da linha. É verdade. Tá vendo? Só de falar no telefone já melhora a crise dele. Não, mas então, para dizer, né, essa questão é um verdadeiro sacerdócio. Né? E com prazer. E com prazer. Sim, se faz com alegria. O sacerdócio traz prazer. Sim. Né? O sacrifício traz prazer. É interessante isso, mas gostei. A motivação maior é o meu objetivo. Se eu tenho um objetivo maior, né? Claro. A gente vê, por exemplo, a minha filha sempre foi um pouquinho gordinha. Quando entrou na adolescência, que ela tinha que ficar bonita, ela fez o regime dela sozinha. Ela foi segurando a boca e emagreceu. Então, né, muitas mocinhas vivem isso, muitas meninas vivem isso, né? Quando ela tem um objetivo, quando chegou a hora que acordou para o objetivo, ela... A gente tem que estimular a pessoa a ter o objetivo. Faz alguns poucos dias, o cliente mandou uma mensagenzinha que ela tinha tomado um monte de comprimido numa hora de um desespero, tomei a caixinha do remédio. E eu falei: o que eu vou responder para ela? Muito eu não tenho tempo de responder, que eu estou com um cliente na sala, mas eu queria responder alguma coisa. Aí eu respondi: lamento profundamente você não ter descoberto um objetivo maior para a sua vida. Estou torcendo para que você descubra. Achei que vai fazer efeito ao longo do tempo. Mas é interessante, porque a gente precisa desse objetivo para não ficar na periferia, na aparência, né? Já viu como é que a gente fica na aparência? Então, essa questão da gula, normalmente a grande decepção minha não é nem o prato em si, mas é a fotografia do prato. Né? Você olha a foto assim, é maravilhoso. Quando vem para ver que está se indo embora, que está sem graça, sem brilho. Então, a gente se deixa levar pela aparência no consumo e a gente se deixa levar pela aparência em muitas outras coisas. Em muitas outras coisas, e a gente corre da disciplina. Sim. Levando prejuízo e se decepcionando com as aparências. Claro, e cuidado, porque neste caso a gula se torna um deus. Um deus com letra minúscula, naturalmente. Uma forma de idolatria. Exato, e as pessoas passam a ter até um determinado culto para satisfazer a gula. E este é um erro gravíssimo, porque isso vai criar um desconforto na hora que um sacrifício qualquer se apresenta na vida daquela pessoa. Sim. Por isso, procuremos aqui também evitar as ocasiões
para fortalecer o espírito, a nossa mente e o nosso equilíbrio. O senhor lembrou muito bem, porque algumas pessoas, quando se veem na hora de um sacrifício, vivem verdadeiras crises. Claro. Sim. Por falta até de hábito, de treino, de ter feito isso antes, né? Quem nunca viveu uma perda, por exemplo, quem nunca ficou sem, por exemplo, quem nunca, né? Às vezes uma pequena coisa como vou comer menos ou vou ficar sem esse doce, ou na quaresma, né, como o senhor citou, um pequeno sacrifício nos ajuda a exercitar, né, a ausência ou a perda em dose maior. Sim. É muito louvável ver, por exemplo, tantas crianças na catequese que durante o período da quaresma são capazes de abster-se do chocolate, das balas e de outras coisinhas. É muito belo este gesto. É uma mortificação, um adulto que se abstém também, né, de um copo a mais de alguma coisa, etc. Seria o exercício do controle do desejo, padre? Sim. Isso faz muito bem até a saúde, até a mesma saúde, porque prepara para um sacrifício cada vez maior, que se apresenta e se torna como um hábito de mostrar como uma pessoa tem determinados valores na hora que se doa aos outros, que renuncia ao seu egoísmo pessoal em benefício de outras pessoas. Por isso, visto até neste termo de doação, nós encontramos através do domínio da gula uma grande força para tocar para frente determinados objetivos que nos levam a um ideal de vida. Outro dia, uma criança, o coleguinha começou um tratamento de câncer, ficou careca, ela raspou a cabeça para ficar igual o coleguinha, para motivar o coleguinha. Solidariedade. Bonito, né? Solidariedade. Acontece essas coisas bonitas ao nosso redor. Esse é o Orientes, nós estamos falando sobre gula. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.